show. Bom, Pablo Marçal, ele segue um pouco até com esse objetivo. Ontem, nas redes sociais dele, ele publicou um treino. Ele vem fazendo um treinamento muito forte. Não sei até se a gente pode colocar o áudio. Vamos colocar o áudio. Tenta soltar aí o áudio, Luísa, por favor. Ficar forte. Você vai ficar forte. Se tiver um professor desse aqui, maluco, você... Bora. Só tem que ter um professor igual você disso aqui também. A forma com que você está se comportando aqui nos seus treinos revela a tua mentalidade para tudo na vida. O que você está fazendo aqui, as pessoas sonham em ter essa atitude, em ter essa força. Agora a pergunta é, como é que Pablo Marçal faz isso e as outras pessoas não conseguem fazer? Um hábito alimenta outro hábito. Aí, ó, a gente viu, tá vendo aí um trechinho do treino de Pablo Marçal. E eu não sei se você percebeu ou não, Josias, mas nessa imagem, quem é o treinador de Pablo Marçal é justamente Renato Cariani, que também foi alvo de investigação, mas investigação pela Polícia Federal. Ele está sendo investigado, ele foi indiciado pela Polícia Federal por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Essas investigações apontam que Renato Cariani, juntamente com outros 2 sócios dele, estariam envolvidos em desvio de produtos químicos destinado à produção de drogas, que seria inclusive drogas que abastecem facções criminosas como o PCC. E essa é uma outra questão também, né? Como é que você vê aí esses treinos de Pablo Marçal, essa investigação como o Pedro nos conta, e o que isso pesa contra Pablo Marçal? Ele é um personagem muito peculiar, não é, Fabiola? E é um personagem típico dessa modernidade tóxica de um pedaço da política brasileira. Ele faz o que for necessário para se manter na crista da onda digital e se tornar agora competitivo naquele objetivo que ele traçou para si mesmo, que é virar prefeito de São Paulo, né? Então veja o contraste. Ele hoje está fazendo com que aquela personagem que tinha potencial para ser terceira colocada, que era a Tabata Amaral, comece a comer poeira. Tabata Amaral ainda está em situação de empate técnico em algumas pesquisas em relação ao Pablo Marçal, mas já atrás dele, Pablo Marçal à frente. Então, pessoas que se preparam politicamente, que se equipam intelectualmente para seduzir eleitores com ideias, programas de governo, como é o caso da Tabata Amaral, uma moça muito bem formada, que já tem alguma tarimba política, que obteve por meio do exercício de mandato de deputada, uma personagem que passou por Harvard, uma formação intelectual sólida. Já esteve conosco aqui, deu uma entrevista, expôs planos para São Paulo. Essa personagem vai à campanha pela prefeitura da maior capital do país, a maior e mais relevante capital do país, para disputar uma vaga, para disputar posição contra fenômenos de internet, como o Pablo Marçal, que exercitam o seu ego como quem estoura uma garrafa de champanhe, vazando espuma para cima, né? Então ele faz o que for necessário. E a presença dele num vídeo, acabando de ver, fazendo um treinamento com um personagem que é esse Renato Cariani, que é protagonista de um inquérito no qual é acusado de tráfico de drogas, isso para ele é positivo, porque isso dará a ele mais visibilidade ainda nas redes sociais. Não importa se tóxica ou não a visibilidade, porque um pedaço do eleitorado está pouco se lixando para isso, né? Importa que o sujeito faz essa cenografia de fortão, de super-homem, que é capaz de superar todos os limites físicos impostos ao ser humano, e que ele fará isso também como prefeito. E esse reality show, que resultou em processo judicial contra o Pablo Marçal, do mesmo modo, mostra um coach, ele não gosta de ser chamado de coach, né, que está forçando os limites humanos, portanto, treinando as pessoas para superarem os seus limites e
Se isso vai resultar em processo judicial, como de fato resultou, para ele também pouco importa. Isso dará mais visibilidade a ele. E é muito curioso quando ele se refere a essas vicissitudes, né? Um processo aqui, a companhia tóxica ali. Então, é um personagem da nossa era, Fabiola. E é muito triste, porque poderia até disputar, mas ele tinha que colocar meio quilo de ideias na balança, né? Mas e não você acha ficar que é com uma essas questão de ideias, aí, Josias, nesse sentido? Porque, por exemplo, assim, eu fico pensando em todas essas denúncias feitas, né? Teve um caso de uma morte, claro que isso daí não é o alvo da investigação, né, Pedro? Mas é algo que pesa ali nesses eventos promovidos por ele. Tem essas denúncias das pessoas falando do que elas eram submetidas. Quer dizer, tortura um personagem mesmo, né? Como esse pode ser candidato, quer dizer, tem que entrar alguma coisa relacionada à justiça eleitoral. Um personagem como esse, que tem investigações desse jeito, que não pode realizar eventos ao ar livre, por exemplo, como esse, né? Ele pode ser candidato à Prefeitura de São Paulo? É isso que eu fico me questionando, sabe? O bom senso não recomendaria, né, Fabíola? Mas será candidato, porque não há, aparentemente, de que se tenha notícia, não há vestígio ainda de processo no qual ele tenha sido condenado em última instância, com trânsito e julgado. Portanto, isso contribui, é a espuma a que me referia, que dá a ele visibilidade nas redes sociais. E nós tivemos um presidente da República, Fabíola, que estimulava a distribuição de armas e que fez atrocidades durante a pandemia, que conspirou contra a ciência, que distribuiu medicamentos inservíveis no combate à Covid, que estimulou o Exército Brasileiro a comprar cloroquina. E esse personagem, ele se tornou candidato à reeleição. Foi barrado pelo eleitor e depois pela Justiça Eleitoral, que o tornou inelegível. E agora pode ser condecorado aí com algumas medalhas criminais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas veja a demora do processo judicial no Brasil, não é? Você começa a investigar um personagem durante a sua gestão, no caso do Bolsonaro, teve 4 anos, e ele só foi ser realmente bloqueado do ponto de vista eleitoral, e ainda faltam as sentenças criminais, só foi bloqueado depois da eleição. Imagine se ele tivesse sido reeleito. O Tribunal Superior Eleitoral jamais cassaria o mandato do Bolsonaro. Mas não tenho nenhuma dúvida disso. Então, esse Pablo Marçal, com toda a sua precariedade, com toda a ousadia que roça, que empurra a sua própria biografia para dentro do Código Penal, ele será candidato e participará dos debates, porque um dos critérios para participar da realização de debates, até na internet, nos portais de internet, quando as regras são mais fluidas, você não precisa ficar seguindo estritamente o que determina a legislação eleitoral, você pode convidar candidatos sem se importar muito com os partidos e as regras da legislação eleitoral. Até nesse caso, quem está bem posto na pesquisa, como é que você não vai chamar para um debate? Então, você vai questioná-lo, ele vai responder às questões e tal. O que resta a nós outros, Fabiola, é torcer para que o eleitor perceba essas peculiaridades do processo eleitoral e que tome uma decisão consciente, né? Que enxergue as alternativas, o cardápio de candidatos, né? Então, assim como quem vai a um restaurante não pede para comer lixo, quem vai à urna também deve olhar o buffet, ver quais são as opções de candidato e escolher um candidato que ofereça ideias saudáveis, né? Então, é o que resta a torcer.